Querida, graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, nessa quinta-feira abençoada, maravilhosa, nós estamos com o estudo da palavra, que é sempre edificante, nos fortalece, né? E nos rejuvenesce também. Então, já vai pegando a sua Bíblia lá no livro de Jó, amém? Que eu vou deixar gravadinho para depois compartilhar com vocês lá do grupo, tá bom? Então vai pegando já a sua Bíblia lá no livro de Jó, no capítulo 42, e nós vamos estudar sobre essa leitura. Amém? Dá tempo. Bom dia, Ju Marques, bom dia, graça e paz. Então vamos nos aprofundando na palavra de Deus, que é nosso alimento, né? Nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor Jesus. Amém, querida? E eu já quero logo de início começar essa live te desejando um abençoado dia, que Deus venha ser o seu tudo, que Deus esteja, né, juntamente, né, no nosso dia, nos abençoando, nos fortalecendo, nos livrando de todo mal, não é? E vamos estudar um pouco e tirar algumas lições lá em Jó, capítulo 42. Para as meninas aqui que eu vou deixar gravado, que é as meninas do Jornada de Fé, e para o grupo Mulheres Preciosas também, tá bom? Nós estamos encerrando, né, o estudo de Jó e vamos entrar no livro de Salmos a partir de amanhã. Nós já vamos começar com o Salmo 1 e Salmo 2 e o 42, né? Então tá sendo muito edificante, maravilhoso se aprofundar na palavra do Senhor Jesus, amém? Pega lá então no capítulo 42 de Jó e vamos desfrutar desse tempo, amém? Jó responde a Deus e arrepende-se. Eu acredito que você já deve ter ouvido da história de Jó milhares e milhares de vezes. E se você não conhece, se você nunca ouviu sobre Jó, vai para as escrituras, vai desfrutar desse momento, amém? Então Jó respondeu ao Senhor: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Jó, depois de tudo que ele passou, de tudo que aconteceu a Jó, ele compreendeu que Deus é poderoso, que o Senhor é grandioso e que ele pode realizar todas as coisas. E o Senhor então perguntou: quem é este que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. O Senhor me disse: escuta-me e eu falarei. Vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. O que eu quero tirar desses primeiros versículos é que a nossa confiança tem que estar em Deus. Amém, querida? Que muitas das vezes a gente só conhece de ouvir falar. Mas quando você procura uma amizade, uma intimidade, uma busca, você começa a ter mais convicção e mais certeza da sua fé nele. Amém? E Jó não foi diferente. Jó, ele já era obediente, já era fiel a Deus, só de ouvir falar. E quando ele teve o encontro com o Senhor, quando ele teve esse privilégio, né, de estar frente a frente, ele disse ao Senhor: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora vejo com os meus próprios olhos. E que eu e você não precise somente ter a nossa fé, viver em obediência, só de ouvir falar. Mas que nós também possamos já, desde já, antes mesmo de ter esse encontro, né? Já ter essa fé avivada dentro do nosso coração. E que nessa manhã o Senhor possa vir de encontro com a tua vida, para reavivar essa fé, para fazer com que você tenha a certeza que tudo Ele pode. Ele nos fortalece, Ele nos anima. Independente das suas circunstâncias, independente do que você tem vivenciado, independente das suas tristezas, coloque aos pés dele, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que imaginamos. E lá no versículo 6 diz: por isso
Eu me arrependo de tudo o que disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e de cinzas. Deus repreende os amigos de Jó, que intercede em favor deles. Depois de ter acabado de falar com Jó, o Senhor também disse a Elifaz e a Tamanita: Estou muito irado com vocês e seus dois amigos. Vocês não disseram que está certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Por isso, levem 7 tesouros e 7 carneiros ao meu servo Jó, e peça a ele para sacrificar ofertas queimadas a favor de vocês 3. Meu servo Jó fará oração por vocês, e só assim não lhe farei o que seu pecado merece, pois vocês não falarão o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Aqui o Senhor ele questiona os dois amigos de Jó, porque em mesmo a tribulações e mesmo ao deserto, Jó foi fiel, né? Diferentemente dos dois amigos que colocaram em dúvida, né, a fé de Jó. Sabe aquele tempo que quando você tá passando por dificuldade, aparecem pessoas para te deixar ainda mais prostrado? Foi mais ou menos isso que aconteceu no deserto de Jó. E Deus vendo tudo, Deus via tudo que acontecia, Deus estava acompanhando tudo. E aí chega ao ponto que ele mesmo fala aos seus amigos: estou irado contra vocês, né? Eles teriam que oferecer lá um sacrifício e pediu para que Jó orasse e intercedesse, né? Então isso vem nos ensinar que muitas das vezes nós temos que vigiar e ver bem quem anda ao nosso redor, quem tem andado com você, quem tem feito parte da tua vida. Eu deixo para a tua reflexão. Amém? Então Elifaz e o Tamanita, que é os 2 nomes dos amigos, Biodade, o Suíta e Sofar, e é uns nomes bem assim diferentes mesmo, Anamatitas, fizeram o que o Senhor havia mandado. E Jó orou por eles, e o Senhor ouviu e atendeu a oração de Jó. Então, o Senhor, ele responde à oração do justo, ele responde à oração do servo fiel. E Deus abençoa Jó mais ainda do que antes. Graça e paz, amiga Silvia. Depois de tudo que aconteceu, para finalizar o estudo de Jó, Deus ainda multiplica as bênçãos na vida de Jó. E abençoa ainda Jó mais ainda do que antes. E lá no versículo 10 do capítulo 42 diz: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Todos os irmãos, irmãs, parentes e conhecidos de Jó vieram comer com ele em sua casa e consolaram e confortaram Jó por todo o sofrimento que o Senhor havia feito cair sobre ele. Todos eles trouxeram um presente em prata e um anel de ouro para Jó. Então, depois de todo o vendaval que Jó tinha vivenciado, depois de toda a perca que Jó tinha sofrido, depois de tudo aquilo que Jó passou, e muitas vezes é assim comigo e com você, passamos por momentos difíceis, né? Depois de tudo aquilo, o que aconteceu? Veio a bonança, veio a prosperidade, veio a fartura. Mas não veio assim como era antes, veio multiplicada, né? Deus multiplicou, abençoou Jó ainda mais do que era antes, né? Jó, se era rico, ele ficou ainda mais rico, ainda mais saudável, ainda mais próspero, né? Jó, ele conseguiu passar por toda aquela queda sendo fiel e obediente ao Senhor. E é isso que eu quero trazer para esse estudo de hoje, para que, independente do que a gente tem passado, as dificuldades, o deserto, que nós sejamos igual a Jó, porque no final, eu creio que Deus verá pela tua vida, né? Que Deus vai multiplicar as suas bênçãos, multiplicar, né? A prosperidade na tua vida, porque Deus, ele se agrada da nossa fidelidade. Deus, ele se agrada de sermos fiel a ele. Amém? Lá no versículo 12, continuando, diz: assim o Senhor abençoou Jó
muito mais do que antes. E ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, e aqui conta, né, aqui na Bíblia, né, fala em detalhes, né, ainda mais o que Deus, né, deu para Jó. Né? E lá no versículo 13 diz: Deus também deu a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. O nome da primeira filha era Gemima, e o da segunda, Késia, e o da terceira, Querem. As filhas de Jó se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra e receberam parte da herança, junto com os seus irmãos. Olha que lindo isso, né? Como Deus é bondoso, como Deus é maravilhoso, né? Deus, ele é aquele que dá, que abençoa, que multiplica, que cuida, que zela pela nossa vida, né? Só basta que sejamos fiéis e que sejamos obedientes, né? E que procuremos a cada vez mais termos essa intimidade, essa busca constante na palavra de Deus, né? Ah, Ana, mas eu vou ficar perdendo tempo? Perca o seu tempo, né? Que muito aos olhos, você poderia estar fazendo outras coisas. Não. Perca o tempo, gasta a sua vida lendo as escrituras, gasta a sua vida, desfrutando, né, dessas preciosidades do Senhor, porque no final você terá uma recompensa. No nosso dia a dia a gente já é recompensada. Porque nós teremos mais sabedoria para decidir as coisas, vamos lembrar da passagem. Às vezes vem um sofrimento, vem alguma coisa para nos abater, não é verdade? E aí está o Senhor nos fortalecendo, né? Aí está o Senhor nos ajudando a vencer a cada batalha. E eu e você, com confiança nele, todas as manhãs nós temos que falar para nós mesmos: as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida, né? Ele cuida, ele zela, assim como ele estava de olho em Jó, né? Ele está de olho em você, ele está de olho em mim e ele tem cuidado das nossas vidas. Amém? Lá no versículo 16 diz: depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Então, ainda mais do que o Senhor fez para a vida de Jó, multiplicou a idade dele para que ele ainda desfrutasse de toda a felicidade, de toda a riqueza, né? Você imagina você vivendo 140 anos, é muita coisa, né? E desfrutando na plena saúde, né? Isso é muito bom, né? E aí, para finalizar, no versículo 17 diz: e morreu velho e feliz, depois de uma vida longa e abençoada. E assim quer eu, né? E eu acredito que você também, viver uma vida feliz, abençoada, rica das bênçãos do Senhor Jesus, né? Quem não quer isso, né? Depois de tudo que Jó passou, né? Quem não quer isso, né? Quem não quer viver uma vida em plenitude, né? E abundância com a palavra de Deus, né? É maravilhoso, né? Mas, para fazendo um grande resumo da vida de Jó, porque logo, logo nós vamos partir para o Salmo. E eu confesso que eu estava bastante ansiosa para ir para a jornada, né? Amanhã começa já o Salmo. E eu gosto muito dos livros de Salmos, porque Salmos são orações, né? E para a gente resumir aqui Jó, porque eu falo também com mulheres que não conhecem a história de Jó, né? E no capítulo 1 e 2, né? Jó passou por uma provação, né? E até os seus amigos vão contra ele. No capítulo 3, nós vimos que Jó desejou nunca ter nascido, né? E Jó, ele ansiava pela sua morte. Muitas vezes, quando estamos em sofrimento profundo, quando estamos passando por alguma dificuldade, quem não deseja o que Jó desejou, né? E lá no capítulo de 4 a 5, né? Ele aconselha Jó a voltar-se para Deus e sugere que se ele se arrependesse, as suas aflições terminariam, né? Ali ele faz, né? Ele coloca em dúvida a fé de Jó, né? Ele acha que Jó se afastou de Deus, né? E muitas vezes as pessoas pensam tantas coisas da nossa vida, né? Que na verdade nem sabe o real que está acontecendo, né? Por isso que nesta manhã eu quero trazer também para o teu coração que quem te justifica é Deus. É aquele que é fiel para nos cuidar e zelar da nossa vida, né? Lá no capítulo 6 e 7, nós vimos que Jó responde:
Ele se sente decepcionado com os amigos e sabe que não é ímpio. Ele tem certeza que se estivesse pecado, não teria sido algo tão grave para merecer tudo aquilo que ele estava passando, né? Lá no capítulo 8, Bildade insiste que se Deus é justo, certamente as aflições de Jó eram um sinal de que ele era ímpio, né? Então os amigos começaram a julgar Deus. E quantas vezes também acontece comigo e com você, esses julgamentos, né? Ah, deve ter pecado, deve ter feito isso, tá merecendo o que aconteceu, né? E muitas vezes acontece, não é diferente, né? O que acontece com a nossa vida hoje. Lá no capítulo 9 e 10, a resposta de Jó à Eldade é: ele não é culpado, e Deus envia provações ao ímpio e ao justo. Jó repete que não queria ter nascido porque ele não entendia o real que estava acontecendo, né? No capítulo 11, afirma que o castigo de Jó era menor do que ele merecia e que se ele deixasse seus pecados, suas aflições teriam fim. Então, a todo momento, Jó ainda, além de tudo que estava acontecendo, Jó ainda era julgado, né? Jó ainda era contestado. As pessoas falavam que Jó ainda estavam pecando, né? Que Jó estava merecendo aquilo tudo. Só que Deus e Jó sabia, né? Que não era nada disso, né? No capítulo 12 e 14, Jó ironiza as palavras acusadoras de seus amigos. Olha, amigos, né? Que eram para estar ali fortalecendo, que eram para estar ali ajudando o momento difícil, né? Não, foram os primeiros que acusaram, foram os primeiros que colocaram em dúvida e colocaram à prova a fé que Jó tinha em Deus. Complicado, né, gente? Complicado. E então, no capítulo 12 ao 14, Jó ironiza as palavras acusadoras de seus amigos, dizendo que eles estão aplicando a sabedoria convencional, mas que essa não serve nesse caso. Jó então pede a Deus que declare o que fez de errado. Eles se julgaram tanto Jó, falaram tanto de Jó, que até Jó começou a perguntar para Deus: Deus, se eu fiz algo de errado, me fale, né? Deus, o que está acontecendo? Até os amigos deixaram Jó tão, que até colocaram à prova, né? A Jó. Lá no versículo 22 a 26, né? No terceiro discurso, ele pressiona ainda mais Jó por conta da iniquidade deste, que ele tem como certa, e afirma que Jó tem maltratado os pobres. Eles estão todo momento procurando algum defeito em Jó, procurando alguma coisa, algum motivo de Deus ter tratado Jó dessa forma, né? Então, para resumir, aqui no livro de Jó, a gente tira diversas lições, né? Com quem a gente tem andado, né? Quem tem frequentado os banquetes da nossa vida, compartilhado, né, das festas, né? Quem a gente sabe que vai estar conosco nos momentos tristes, nos momentos de amargura, né? E aqui também a gente aprende que Deus ele é fiel na nossa vida, independente das circunstâncias, independente de tudo que a gente tem passado, a gente sabe que Deus está aguardando para nossa vida a felicidade, a abundância, a riqueza, a saúde plena, e nós temos que ter essa confiança nele. Amém? Então, amigas, é isso que eu quero deixar para vocês, mulheres preciosas. Terminando o livro de Jó, encerrando o livro de Jó e nos preparando para os Salmos. Eu quero deixar isso para vocês, que a gente tenhamos a fé de Jó, sejamos persistentes como Jó, porque quem nos justifica é Deus, quem nos cuida é Deus, quem nos abençoa é Ele, né? Então, que eu e você possa desfrutar dessa fé viva e eficaz, né? Que nesse dia de hoje o Senhor venha renovar a sua fé, fortalecer a sua fé nele. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, né? Porque muitas das vezes nos tira do foco e nos tira do centro da vontade de Deus. Mas continue olhando para o alto, né? Para as coisas do alto. Porque assim você não será abalada e quem vai estar com você e quem vai te justificar é Ele. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor mostrou-nos que o Senhor continua fiel, que o Senhor ainda é um Pai amoroso e bondoso, Pai. Abençoa cada mulher aqui presente e todas as que vão assistir, Pai. Abençoa em nome de Jesus, cuida-nos, Senhor, nos livra-nos de todo mal e de toda armadilha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graça e paz, meninas, e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Graça e paz.